Olá a todos, eu, Keilane Rodrigues, juntamente com a integrante Lara Silva, iremos abordar e discorrer sobre os principais pontos e características dos a seguinte, um breve contexto introdutório do que seria esse sistema urinário, quais os seus principais componentes e constituintes. Dentre isso, o sistema urinário dos animais tem como principal função de filtrar o sangue e eliminar substâncias tóxicas e também resíduos do metabolismo, como por exemplo, resíduos nitrogenados. Tem como principal inserção na participação em funções endócrinas essenciais, nas adaptações que vão variar de acordo com dieta, ambiente e produtividade, e também proporciona aí uma grande importância tanto na questão do manejo, na prevenção de nefropatias e no desempenho produtivo. E as características desse compreendimento do sistema urinário está baseado nos rins, uréteres, bexiga e uretra, e cada um possui aí uma inserção principal, como por exemplo os rins, que são um dos principais órgãos que vão ajudar a produzir hormônios importantes, como a questão da eritropoetina, que vai estimular a formação de glóbulos vermelhos, e também a renina. E essas funções, como bem dito, vão variar de acordo com a espécie, dieta e o tipo de produção. Por isso, é importante entender bem a questão do sistema urinário de cada animal, sendo que, sabendo de todo esse sistema urinário, vai facilitar aí, principalmente na questão do manejo e da saúde do animal. Dentre isso, os componentes principais, como citado anteriormente, que é os rins, a ureteres, bexiga urinária e uretra, possuem funções importantes dentro do sistema urinário, como exemplo os rins, que são órgãos pares responsáveis pela filtração e formação da urina, órgãos retroperitoneais com cápsula fibrosa e tecido adiposo protetor, ou seja, resumidamente, os rins funcionam como uma estação de filtragem que é extremamente eficiente e que a cada minuto, por exemplo, uma grande quantidade de sangue passa aí por eles para que possam ser retiradas a questão das impurezas e também do excesso de água. Outro componente importante, que são os ureteres, que a partir do momento em que os rins filtram sangue e formam a urina, vai ser preciso transportá-lo. E os ureteres entram como ponto característicos nessa função, onde esse transporte ele não é simplesmente por gravidade. Obviamente, os ureteres eles fazem pequenas contrações, onde vai empurrando de maneira simplificada a urina até a bexiga. E a partir daí, mesmo quando o animal ele está deitado, esse sistema continua funcionando perfeitamente. Dentre isso, tem-se a bexiga urinária, que é elevada de extensibilidade adaptada a volume, ou seja, a bexiga ela age como reservatório temporário e tem aí a simples capacidade de se expandir e acomodar diferentes volumes conforme o animal produz a urina. E um ponto importante a se destacar é que ela só sinaliza a necessidade de esvaziar quando, enfim, atinge o nível certo de distensão. Dentre isso, tem-se a uretra, que são diferenças anatômicas entre machos e fêmeas, ou seja, a uretra é basicamente o último trecho do caminho, de forma simplificada, que é por onde a urina sai do corpo do animal. E nisso, a anatomia dela varia entre macho e fêmeas, onde essa diferença vai influenciar também até no risco de algumas obstruções, principalmente na questão dos machos, como acontece outro fator importante em alguns animais domésticos e até mesmo em alguns animais de interesse zootécnico. E no geral, o sistema é intimamente relacionado com um sistema circulatório, ou seja, ambos andam lado a lado para que tudo possa ocorrer
corretamente. No contexto geral, é importante se atentar e entender como ocorre toda a anatomia dos rins e quais suas principais diferenças entre determinadas espécies. Ou seja, os rins, eles ficam posicionados na região lombar, próxima à coluna, e cada um possui aí uma cápsula protetora ao seu redor, que vai ajudar principalmente a manter a questão da estrutura e proteger de determinados impactos, onde são divididos internamente por duas regiões, que é o córtex e a medula, e dentre isso, ambos contêm estruturas funcionais chamadas de néfrons, ou seja, essas néfrons são consideradas unidades trabalhadoras do rim e é ali que realmente acontece toda a questão da filtragem do sangue. Dentre isso, um detalhe importante a se atentar é que o formato e a aparência dos rins vai variar de acordo com a espécie, onde será demonstrado ao decorrer dos slides, onde os bovinos, por exemplo, possuem rins lobulados que filtram grandes volumes, os equinos, rim direito em formato de coração e esquerdo basicamente em um formato, como bem dito, de feijão, suínos, rins liso e achatado, menor necessidade de conservação hídrica, e ovinos e caprinos que possuem rins compactos, néfrons longos e conservam água. E dentre isso, uma ilustração a demonstrar de toda essa questão de rim, onde tem aí seus pontos principais, que é o córtex, medula, cápsula, artéria renal, pelve renal, veia renal e ureter. Em síntese, com os exemplos citados anteriormente, aqui está uma pequena demonstração de como seria o formato dos rins e como exemplo tem-se o rim esquerdo e direito do bovino, rim esquerdo e direito do equino, rim esquerdo do suíno e o rim esquerdo do pequeno ruminante. Dentre isso, ambos possuem estruturas e algumas características diferentes, onde no bovino, por exemplo, ele já é uma estrutura mais segmentada, onde, entre aspas, parece fatiado, porque ele possui a questão de vários lóbulos visíveis. Já no suíno, ele possui uma características mais oval e uniforme. No equino, por exemplo, o rim esquerdo, ele já é um rim aí que tem uma forma mais triangular. Entretanto, no direito, ele já é uma forma aí que lembra particularmente um coração. E nos pequenos ruminantes, por exemplo, os ovinos e caprinos, ele já é um rim bem parecido com o do humano, pois a maioria das vezes, em alguns casos, é liso, e também consideram até como se fosse um formato de um feijão. E apesar das diferenças entre um desses rins, das diferenças externas, ambos têm as mesmas funções, que é basicamente a questão de filtrar sangue e produzir urina. A estrutura interna do rim é pressuposta por algumas camadas, como, por exemplo, o córtex renal, médula renal, pelve renal, cálices renais e artérias e veias renais, onde a primeira camada é a questão do córtex renal, que é aí onde ficam a maioria dos néfrons, em que eles basicamente têm por objetividade filtrar o sangue, e logo depois tem-se aí a medula renal, que formam pirâmides renais, onde tem um ponto principal, que é na questão de direcionar a urina que está sendo formada. Tem-se aí aquele ponto de objetividade, onde essa urina ela vai chegar até as cálices renais, que são basicamente como pequenos coletadores, e todos eles, a partir do momento que se desembocam dessa pelve renal, vai aí funcionar basicamente como se fosse um funil. E a partir dali, de todo desse processo, a urina ela vai seguir pelo ureter,
até a bexiga. E dentre isso, um fator importante a ser demonstrado é a questão das artérias e veias renais, que funcionam aí como principais responsáveis pela questão de levar o sangue até o ponto de ser filtrado e depois devolver aí o sangue limpo já para o organismo. Ou seja, todo esse processo ele forma aí como se fosse um ciclo para que possam ter um metabolismo eficiente desse sistema urinário. E como que demonstra na presente imagem novamente, todo esse contexto da questão da estrutura interna do rim. Com isso, o contexto a entender é sobre o néfron, que é uma estrutura funcional, onde que nos animais, cada rim contém milhares de néfrons e são considerados importantes e fundamentais, porque como dito anteriormente, néfron ele tem um ponto principal que é na questão de filtrar o sangue. Dentre isso, o néfron ele é subdividido em duas partes, que é o glomérulo e os túbulos renais, onde esse glomérulo é basicamente onde ocorre a filtração inicial do sangue. E os túbulos renais, ele vai ser aí como um ponto de decisão, pois é o momento em que o sangue, em que o organismo, ele decide o que deve ser aproveitado, reaproveitado e o que deve ser eliminado. Dentre isso, após o momento em que ocorre toda essa filtração, esse filtro, o que é filtrado, perdão, vai passar pelos túbulos, ou seja, nesse percurso, o néfron ele vai passar aí por três processos, que é o de filtrar, o de reabsorver e o de secretar. Ou seja, no de reabsorver é basicamente o que o animal ele precisa, o que o corpo do animal está necessitando, e o de secretar é o que deve ser eliminado. Ou seja, consequentemente, o néfron ele está aí como um ponto de ajuste, né, no volume e na composição da urina. E como demonstra na presente ilustração, em que ocorre todo esse processo de filtração, onde inicia aqui pelo glomérulo e passa por todos esses segmentos renais, né, por esses túbulos, onde tem a presença aqui da cápsula de Bowman, que é um ponto importante também por todo esse sistema. Dentre isso, tem-se as etapas da formação da urina, que é caracterizado por alguns fatores, como a filtração glomerular, reabsorção tubular, secreção tubular e excreção. A filtração glomerular, que é basicamente a passagem da água e solutos do sangue para a cápsula de Bowman, reabsorção tubular, que é o retorno de substâncias úteis, como água, glicose, sais, ao sangue, e a secreção tubular, que é basicamente a eliminação ativa de íons e resíduos remanescentes, e a excreção, que é a eliminação final pela urina. Ou seja, na presente ilustração, onde ocorre aí todo o processo de formação da urina, onde aqui está um ponto importante, que é os glomérulos, onde eles são aí a forma inicial, né, da filtração da urina, e aí passa por todos a questão dos fatores e processos, como né, esse de filtração, reabsorção, secreção, que é o ponto final, né, eliminado pela urina. E nisso, entender todo esse sistema urinário é de extrema importância e utilidade, pois dependendo de cada espécie, você vai saber ali cuidar, né, e garantir um bom manejo e uma boa produtividade na sua produção. Bom, dando continuidade ao que a Keilane já mencionou aqui com vocês, agora vamos para as funções endócrinas dos rins. Filtração do sangue e excreção de resíduos. Os rins eles funcionam como se fosse um filtro natural do corpo,
Ou seja, eles recebem um sangue cheio de substâncias, né? Algumas são úteis e outras nem tanto, né? Então elas precisam ser eliminadas. Dentro do néfros, esse sangue ele é filtrado, né? E o que o corpo não precisa, como ureia, creatinina e outros resíduos do metabolismo, é transformado em urina e eliminado. Assim, o rim limpa, o organismo evita, né, o acúmulo de toxinas que poderiam causar doenças graves. Regulação do volume e da composição do líquido corporal. Além de eliminar resíduos, os rins também controlam o quanto de água e sais minerais ficam no corpo. Quando o animal bebe muita água, o rim elimina o excesso. E quando falta, ele segura mais. Esse controle mantém o volume do sangue estável e evita tanto a desidratação e o inchaço. É como se o rim ele fosse um equilibrador, né, garantindo que a composição do líquido corporal esteja sempre no ponto certo. ADH, controle da reabsorção de água. O ADH, ou hormônio antidiurético, ele é produzido no cérebro, mas age diretamente nos rins. Ele é o responsável por dizer: ei, segura a água aí. Quando o corpo precisa economizar água, né, como em dias quentes, ou de pouca ingestão. O ADH faz com que os túbulos renais absorvam mais água, deixando a urina mais concentrada. Mas quando o corpo está com a água de sobra, o ADH ele diminui, né, e o rim elimina mais, formando assim uma urina mais clara e diluída. Ou seja, ele é o grande regulador da hidratação. Controle da pressão arterial via renina. Os rins eles também participam do controle da pressão arterial por meio da renina. É uma enzima, né, que eles produzem quando o rim ele percebe que a pressão está baixa, ele libera a renina, que é o início, né, que dá o início a uma sequência de reações. O famoso sistema renina-angiotensina. Esse sistema faz com que os vasos sanguíneos se contraiam, né, e ajuda o corpo a reter mais sódio e água, aumentando a pressão. É um mecanismo automático que mantém a circulação e o funcionamento bem. Produção de eritropoetina, EPO. Outra função dos rins é a produção de eritropoetina, ou EPO. Esse hormônio ele estimula a medula óssea, né, produzindo glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que são as células responsáveis por levar, né, o oxigênio até por todo o corpo. Quando os rins eles detectam que o sangue está pouco, né, ou seja, tem pouco oxigênio, eles aumentam a produção de EPO, que é uma resposta inteligente, né, que o organismo se adapta para manter o equilíbrio do corpo. Interação hormonal e homeostase renal. Todas essas funções, a filtração, o controle da água, da pressão e do sangue, todas elas dependem de uma interação hormonal muito precisa entre elas. ADH, renina, aldosterona, eritropoetina, todas eles trabalham juntos, né, para manter o equilíbrio da homeostase, ou seja, para manter o equilíbrio no corpo. Quando um desses mecanismos ele falha, o organismo todo sente. Por isso os rins eles são vistos como se fosse um verdadeiro centro de controle fisiológico, né, garantindo que tudo funcione no ritmo certo, do sangue à pressão e da hidratação ao metabolismo. Uréteres. Como vocês veem na figura ao lado, as uréteres eles são dois tubos finos, compridos, localizados entre os rins e a bexiga
urinária. Eles são formados por um tecido muscular liso, o que permite que consigam empurrar a urina ao longo do trajeto. Cada rim tem o seu uréter, né? E o papel deles é simplesmente garantir que a urina produzida no rim chegue até a bexiga de forma constante. É como se fosse uma esteira, né, de ligação entre o rim e a bexiga. Possui contrações peristálicas para conduzir a urina. Esses tubos não são passivos, eles se movem, né, através de contrações peristálicas, que são movimentos rítmicos do músculo. Os uréteres, eles empurram a urina até a bexiga como se fossem pequenas ondas. Esse movimento garante com que o líquido ele siga sempre no sentido certo, mesmo quando o animal muda de posição ou está em movimento. Revestidores por epitélio de transição. O interior dos uréteres é coberto por um tipo especial de tecido chamado epitélio de transição. Esse epitélio é bem flexível e ele consegue se esticar e voltar ao normal, conforme o volume da urina que passa. O importante é porque impede rupturas e garante que o tubo suporte as variações de pressão sem se danificar. Evitam o refluxo da urina pela válvula vesículo-ureteral. Na junção entre o uréter e a bexiga, existe uma válvula chamada vesículo-ureteral. Ela funciona como se fosse uma portinha de sentido único. A urina entra na bexiga, mas ela não volta para o rim. Essa válvula ela é essencial para evitar o refluxo urinário, né, que pode causar infecções e até mesmo lesões renais. Ou seja, o sistema ele é completamente inteligente, né? Então garante que a segurança, né, da urina para evitar que haja o refluxo, ou seja, que ela volte, né, para o rim. Estrutura adaptada à passagem contínua de urina. Tudo nos uréteres, desde a musculatura até o epitélio e a válvula, é feito para permitir o fluxo contínuo e controlado da urina. Eles estão sempre em funcionamento, né, transportando o líquido produzido pelos rins para o armazenamento da bexiga. São estruturas simples, mas extremamente eficientes e adaptados para essa função vital na vida do animal. Bexiga urinária é um órgão muscular, oco e expansível. A bexiga urinária ela é um órgão oco, ou seja, ela tem um espaço interno para armazenar a urina e é muscular, formada por camadas de músculos que permitem que ela se contraia e se expanda. Essa característica de ser expansivo faz com que ela consiga aumentar de tamanho conforme vai enchendo, sem perder sua forma ou sem se romper, como se fosse uma bolsa elástica natural dentro do corpo. Revestida por epitélio de transição. O interior da bexiga é coberto por um tipo de tecido chamado epitélio de transição. Esse epitélio é bem especial, porque ele muda de forma conforme o volume da bexiga. Quando está vazia, as células elas ficam mais altas. Quando está cheia, elas se achatam. Essa adaptação protege o órgão e permite que ele se estique sem machucar ou vazar. Armazena urina até o momento da micção. A principal função da bexiga é guardar a urina, né? A urina que vem dos rins através dos uréteres, até o momento certo de ser eliminada, que é um processo chamado de micção, né? Ou seja, a bexiga é o reservatório temporário da urina.
ela só se esvazia quando o corpo entende, através dos sinais nervosos, que é o momento adequado para liberar. Possui um músculo destrutor controlado pelo sistema nervoso autônomo. A parede da bexiga é formada por um músculo chamado músculo destrutor, que é responsável por contrair a bexiga e empurrar a urina para fora. Esse músculo é controlado pelo sistema nervoso autônomo, o que significa que ele funciona de forma involuntária. A gente não precisa pensar para ele agir, mas, claro, o processo de micção também tem uma parte de controle voluntário, feita pelos músculos da uretra, que seguram ou liberam a urina quando o cérebro autoriza. A capacidade varia conforme a espécie animal. Cada espécie tem uma capacidade diferente de armazenamento de urina. Por exemplo, bovinos e equinos. Eles são animais grandes, então eles têm bexigas maiores e conseguem armazenar um volume bem maior. Já ovinos e caprinos e suínos, eles possuem bexigas menores, então que são proporcionais, né, ao tamanho do corpo e à sua taxa de produção de urina. Ou seja, a estrutura é a mesma, mas o tamanho e a capacidade variam conforme o porte e as necessidades fisiológicas de cada animal. Uretra conduz a urina da bexiga ao exterior. Nas fêmeas, é curta e exclusiva para urinar. Já nos machos, é longa e também ela conduz sêmen. É revestida por mucosa, circundada por músculos enficteres. É controlada por reflexos nervosos e voluntários e involuntários. Reflexos urinários e micção. A micção ela é um reflexo neuromuscular controlado pela medula espinhal e cérebro. Envolve receptores de estreamento na bexiga, esfíncter, né, uretral, ou seja, um controle voluntário e autônomo. Diferenças de frequência miccional há uma diferença de frequências miccional entre as espécies. Doenças e alterações renais. Nefrites, inflamação dos rins. A nefrite é uma inflamação dos rins geralmente causada por infecções, bactérias, vírus, toxinas ou medicamentos. Quando isso acontece, o rim perde a parte da sua capacidade de filtrar o sangue, o que faz com que os resíduos e líquidos acumulem no corpo. Os animais podem apresentar sinais como urina escura, inchaço, fraqueza e falta de apetite. Se não for tratada logo, a nefrite pode evoluir para problemas mais sérios, como insuficiência renal. Por isso, o diagnóstico rápido é essencial para evitar essas complicações. Implicações zootécnicas. Função renal. A base da estabilidade metabólica. Comprometimento renal. É a queda da produtividade e o acúmulo de toxinas. Dietas proteicas elevadas. Sobrecarga renal. Importância do manejo hídrico e nutricional equilibrado. Relação direta com o desempenho leiteiro e reprodutivo. Então, com base em tudo isso que vimos, podemos concluir, né, e listar aqui para vocês alguns pontos importantes. Por exemplo, o sistema urinário é vital para homeostase e produtividade, ou seja, o sistema urinário ele é essencial para manter o equilíbrio interno do corpo dos animais. A homeostase ela regula a quantidade de água, sais minerais e elimina as toxinas do sangue, garantindo que o organismo funcione bem. Quando o sistema urinário está saudável, o animal tem melhor desempenho produtivo, cresce mais, se alimenta melhor
e se tem uma vida mais equilibrada. E aqui as referências bibliográficas. E aqui finaliza-se o presente seminário e obrigado a todos.